Arrecadar recursos para aplicá-los em benefício da sociedade é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade livre, justa e solidária. Essa tarefa existe no Brasil desde os primórdios da colonização pelos portugueses. Logo que se iniciou a exploração de matérias-primas em solo brasileiro, surgiram as primeiras alfândegas. Ao longo dos anos, novas formas de arrecadação se desenvolveram. Em 1922, o imposto de renda foi instituído no Brasil e exigiu uma estrutura própria de arrecadação e fiscalização. Foram criadas, então, delegacias especializadas e uma divisão do imposto de renda. A criação do imposto de renda, que é um imposto que é muito mais justo do que aqueles impostos que incidem só sobre o faturamento, né? Ela traz complexidade. Traz complexidade em termos de arrecadação, em termos de cobrança, em termos de fiscalização, porque é necessário verificar muito mais coisa, né? Então, essa criação do imposto de renda obrigou a estrutura lá de arrecadação e fiscalização a se adaptar e criar mecanismos que permitissem fazer esse controle. Com a evolução da estrutura arrecadatória, estava pronto o cenário para a criação da Secretaria da Receita Federal no dia 20 de novembro de 1968. O órgão nasce com responsabilidades importantes, como arrecadação, tributação, fiscalização e, desde o início, cumpre seu papel de maneira eficiente e moderna. A gente vai em direção assim, a vários objetivos, né? Que, por um lado, é aumentar a arrecadação, segundo, que ela seja mais justa, e terceiro, é que simplifique também para o contribuinte a entrega das informações. O trabalho da Receita Federal permitiu a construção de uma nova relação com o contribuinte, visando a espontaneidade na prestação das obrigações tributárias. Outro avanço foi o desenvolvimento de ações de educação fiscal. Bem, a educação fiscal é um processo que as administrações tributárias modernas fazem de conscientizar o cidadão sobre a função socioeconômica dos tributos. A Receita atua em diversas frentes. Eu vou citar três que são as mais importantes para nós: os núcleos de apoio fiscal e contábil, em que a gente presta serviços gratuitos para a sociedade, o Conheça a Nossa Aduana, em que a gente abre as portas para a sociedade nos conhecer, e o autoatendimento orientado, onde estagiários formados por nós atendem o contribuinte para que seja uma melhor prestação de serviço público. Do lado da administração tributária é que as pessoas compreendam o motivo de se pagar impostos, de se pagar tributos, e com isso se tenha maior coesão social. Do lado do cidadão é a aproximação com a própria administração tributária e uma certa desmistificação de nosso papel. Nesse cenário de aproximação com o contribuinte, surge a marca da Receita Federal. O círculo simboliza a moeda, cercada por traços diagonais que representam a mão do cidadão que paga seu tributo, assim como a mão do Estado que recolhe os valores para promover o bem comum. Esta imagem, mais tarde, foi modernizada e assumiu a forma do atual logo da Receita Federal. A partir dos anos 1990, com a massificação dos computadores pessoais e o advento da internet, deu-se início à modernização da Receita Federal. Os avanços na era digital não aconteceram apenas como uma forma de adaptação, mas também para melhorar o atendimento ao contribuinte. Exemplo disso é a entrega da declaração do imposto de renda pela internet e o Sistema Integrado de Comércio Exterior. No início era tudo manual, né? Papel que era entregue, a análise era feita manualmente por servidores lá que verificavam, faziam os cálculos até na mão, né? Não tinha nem calculadora, né? Mas depois, com o advento dos computadores, isso foi evoluindo, passou por uma etapa em que a declaração era feita em papel, manualmente, eram entregues os formulários e depois eram digitados por empresas contratadas para isso e os cálculos eram verificados posteriormente, né? Foi evoluindo dessa entrega em papel para uma entrega já em meio digital, né? Não ainda pela internet, no início eram disquetes, depois CDs, que já facilitava muito a entrada das informações, até chegar no estágio atual que é tudo entregue pela internet, né? 100% das declarações, o que permite para a gente processar quase 30 milhões de declarações aí no período de março e abril do ano, né?
O diálogo com o cidadão também se modernizou e se intensificou ao longo dos anos. Surge o modelo único de centrais de atendimento ao contribuinte, o Fale Conosco por correio eletrônico, e o serviço interativo de atendimento virtual Receita 222, que daria lugar, em 2005, ao portal ECAC, Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. A Receita Federal, nos últimos anos, ela desenvolveu-se muito tecnologicamente. E isso fez com que a gente ampliasse os nossos canais de atendimento. Hoje nós atendemos muito mais gente do que atendíamos anteriormente. Em números, no atendimento das nossas unidades presenciais, hoje nós atendemos 17 milhões de pessoas. No atendimento via portal ECAC, nós atendemos mais de 140 milhões de pessoas por ano. São números muito expressivos e que mostram a evolução da Receita na prestação de serviço ao contribuinte. Nosso futuro, ou nossa visão de futuro, é aliar a tecnologia com a melhor prestação de serviço à sociedade. E essa história não chegou ao fim, pois a Receita Federal não para de se aperfeiçoar para melhor atender ao contribuinte e cumprir sua missão.